devido ao motivo em que a sociedade está passando por momentos de pandemia do Covid-19, com a diminuição de casos, os professores vacinados, as escolas estão retornando com o ensino presencial. No momento, por ordem médica, não estou apta para atuar presencialmente por motivos de saúde. Por isso, optei por microvídeo. O plano de aula foi realizado para os alunos do terceiro ano do ensino médio, na disciplina de estágio, na modalidade do EJA. Conteúdo sobre o Brasil da República Velha, a Era Vargas. Esse plano foi desenvolvido de acordo com a BNCC, que fala que analisar e caracterizar as dinâmicas da população, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, de grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Para iniciar a aula, através da leitura do livro didático sobre o conteúdo Brasil da República Velha, Era Vargas, explicando que dois grupos disputaram o poder no início do período republicano, a política dos governadores e a política do café com leite. Um breve relato até o momento que Vargas foi obrigado a convocar eleições gerais, apesar dos queremistas exigirem a continuidade de Vargas no poder. Os militares forçaram a renúncia do presidente. Através da leitura do material pedagógico e do livro didático, com a sequência de conteúdos, os alunos vão analisar e refletir sobre Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do movimento militar que derrubou o Império, assumiu a liderança do governo provisório republicano. Dois grupos disputaram o poder no início do período republicano: as classes médias urbanas e os fazendeiros agroexportadores. As primeiras medidas do governo republicano foram, entre outras, a separação entre igreja e Estado e a grande naturalização dos imigrantes. Foram marcos das repúblicas oligárquicas e do coronelismo. A política dos governadores e a política do café com leite. A República fomentou o aparecimento de revoltas e ressurreições messiânicas nas regiões mais afastadas dos centros urbanos. Por exemplo, a Guerra de Canudos e a do Contestados. Para enfrentar problemas do endividamento externo, Campos Salles, 1898 a 1902, assinou um acordo. Venceslau Braz, 1914 a 1918, notabilizou pela violência, assassinando opositores da política café com leite e reprimindo movimentos populares. O governo interino de Delfino Moreira, 1918 a 1919, foi o palco da disputa política entre dissidentes oligárquicos organizados na Organização Republicana e os governistas que conseguiram eleger Epitácios.
Epitácio Pessoa. Importantes transformações socioculturais ganharam fórmula do governo Epitácio Pessoa. Em 1919 a 1922, como a Semana da Arte Moderna e a formação do PCD. Em 1932, inspirados em regimes fascistas europeus, surgiu a Interação AIB, que aspirava instauração de um sistema totalitário e corporativista. As principais características do integralismo eram o nacionalismo e um forte apelo visual, liderado por Luiz Carlos Prestes, comandante do PCD. Torna-se em 1935 a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que é apoiada pela URSS, defendia um amplo programa de reforma social, política e políticas. A ANL foi colocada na clandestinidade por Vargas, levando o PCB a planejar um golpe planejado por Intertone comunista. Rapidamente desarticulado pelo governo, após obter um empréstimo dos Estados Unidos para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil, apesar de ser um país totalitário, entrou a planejar um golpe denominado Intentônia Comunista. Rapidamente desarticulado pelo governo, após obter um empréstimo dos Estados Unidos para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil, apesar de ser um regime totalitário, entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados para combater as tropas fascistas. A contradição fez com que aumentasse as pressões internas, exigindo a volta à democracia. Vargas foi obrigado a convocar eleições gerais, apesar dos queremistas exigirem a continuidade de Vargas no poder. Os militares forçaram a renúncia do presidente. Logo após essa explicação, lembrando que quando estiverem lendo o texto, várias pausas para tirar dúvidas. Após, eles irão fazer atividades de interpretação de texto e fixação do conteúdo, com exercícios e perguntas referentes ao conteúdo.